Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estamos aí mais uma terça-feira e hoje nós vamos ver a pergunta de número 65 do Catecismo de Heidelberg, na nossa pastoral de hoje. A nível de recordação, nós vimos e estamos vendo, na verdade, a parte do catecismo que fala sobre a justificação pela fé somente, não é? É um ponto importante doutrinário, um ponto importante na nossa fé, a convicção de que nós somos salvos, né, pela graça, mediante a fé, e que as nossas obras, elas não contribuem na forma de mérito para a nossa salvação. Ou seja, o valor, né, que pagou o preço da condenação, que nos justifica, não é as nossas boas ações. Há um impedimento lógico aí, não é? Nós não poderíamos fazer boas obras a menos que nós já tenhamos sido regenerados, né? Porque as nossas obras elas estariam manchadas pelo nosso pecado. Então há uma incompatibilidade lógica, né? Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, então logicamente as nossas obras são todas manchadas pelo pecado. A partir do momento em que somos salvos pela graça, mediante a fé, é que as boas obras ela têm o seu lugar, né? São frutos, são necessárias, tá? E glorificam a Deus, tá? Mas a ordem é importante ser claramente estabelecida. Não são as boas ações que garantem a salvação, mas as boas ações, as boas obras, não é? Elas são um fruto ou resultado natural para aqueles que nasceram de novo, tá bom? Então, vamos à pergunta de hoje. Pergunta de número 65 é a seguinte: visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Tá? É um ponto interessante, tá? Nós afirmamos que nós somos justificados pela fé e por esta mesma fé nós somos unidos a Cristo e gozamos de todos os benefícios conquistados por Ele. Já que não está sobre as nossas boas obras o que nos garante a salvação, tudo isso é colocado em cima da fé, o próximo passo é perguntar de onde vem essa fé, não é? Porque é possível e acontece entre os crentes que, mesmo que eles não usem as obras como sendo fundamento ou mérito ou algo de que se gloriar, alguns usam a sua fé como forma de se gloriar, né? Que tem uma fé muito grande, que crê muito em Deus, que crê e a fé e faz comparação entre a sua fé e a fé dos demais. Então, o que tem faltado aos outros é fé e etc e tal. Isso acontece também, tá? Mas é importante lidar com essa questão. De onde vem a fé que nós temos? Ela nasce em nós mesmos, é um fruto da nossa cognição, das nossas aptidões, da nossa capacidade. Há pessoas que são mais místicas do que as outras, têm mais fé do que as outras. De onde vem a fé? A resposta é clara, ela vem do Espírito Santo de Deus. Vamos para as Sagradas Escrituras, coloquei as referências no início do vídeo, tá? E no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um ponto fundamental na nossa doutrina, a doutrina cristã, é que para que nós sejamos convertidos é necessário o agir extraordinário, tá? O morto não volta à vida por si só. É o próprio Deus quem desperta, quem abre os olhos, quem chama ao arrependimento.
Tá? Então, nós respondemos no que nós chamamos de chamado eficaz. Nós respondemos ao chamado divino, né? Nós não temos como resistir à sua graça. E é Ele que então abre os nossos olhos e nós recebemos uma nova vida. Tá? Nós estávamos mortos e o morto ele não toma decisões. Tá? O morto ele não escolhe. O morto ele está morto. Mas quando nós recebemos vida, aí sim nós passamos a fazer escolhas, tomar decisões e buscar a glória de Deus por meio da obediência, tá? Então nós cremos que não é o homem que vai até o Senhor, mas é o Senhor que chama o homem para si, tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 até o 14 diz o seguinte: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, não é? Então, é o Espírito de Deus que nos revela a conhecimento da parte de Deus. O homem natural, ele não pode entender, né? Se o Senhor não intervém, não abre os nossos olhos, não nos dá o seu Espírito. E é importante um aspecto disto, né, que não pode ser esquecido ou negligenciado, é que há pessoas que ainda hoje acreditam que você pode ser cristão e não possuir o Espírito Santo de Deus, tá? Vou tentar ser claro nesse sentido. É como se houvesse uma segunda bênção, não é? Como se você é crente, mas é um crente comum, e em um determinado momento você recebe o Espírito Santo e você se torna um outro tipo de crente, tá? Há um problema nesse sentido, porque a conversão ela é um resultado do agir do Espírito Santo de Deus, né? Então todo homem, não estou falando crente que vai para a igreja, né? Mas todo homem que nasceu de novo, que é convertido de fato, tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há cristão, não há arrependimento, tá? Então todo cristão que nasceu de novo, de fato, não apenas que vai para a igreja, mas que nasceu de novo, que ama o Senhor Jesus Cristo, que ama a sua lei, tem o Espírito Santo, porque não poderia ser convertido se não fosse pelo agir extraordinário do Espírito Santo de Deus, tá? Então nós precisamos acabar com esse entendimento de que há uma dupla categoria, o crente comum e o crente com o Espírito Santo. Não existe isso, tá? Todo mundo que nasceu de novo tem o Espírito Santo, senão não nasceu de novo, tá? Isso é fato. É possível que pessoas que dizem que têm o Espírito Santo não tenham nascido de novo? É possível. É possível que pessoas que se chamam de cristãos não tenham o Espírito Santo e não tenham nascido de novo de fato? É possível, mas quem é que vai discernir isso? Somos nós? O máximo que nós podemos fazer é observar o testemunho e os frutos que são produzidos, mas nós não podemos e não sondamos de fato o coração dos homens para saber se a conversão deles é legítima ou não. Isso é o Senhor quem faz, é o Senhor quem sabe. Nós podemos observar as evidências externas, os frutos, mas nós não podemos ratificar, dizer você é cristão, você não é cristão, tá? No que diz respeito à habitação do Espírito Santo, mas no que diz respeito ao conteúdo da fé, nós podemos sim ratificar como alguém, mesmo que se afirme cristão, mas que não possui uma fé de acordo com as Escrituras. Isso é possível sim, tá?
Mais um texto bastante conhecido, Efésios capítulo 2, versículo 8, o texto-chave, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e esta não vem de vós, é dom de Deus. Novamente, a fé é um dom de Deus. Tá? Quem salva, efetivamente, é o Senhor. Quem dá a fé é Ele, então Ele dá a quem quer. Não é o homem que escolhe ser salvo. É Deus quem dá a fé. Se o homem não tem fé, como ele pode ser salvo? Ele pede a Deus, um homem morto espiritualmente, escravo do pecado, morto em seus delitos e pecados, ele deseja a fé, deseja ser salvo. Ele pede e Deus a dá, ou é Deus que socorre o homem morto, que o retira de um tremedal de lama e firma os seus pés sobre a rocha? Eu acredito que é muito mais seguro crer da segunda forma, né, que Deus intervém, como demonstra isso em larga escala, intervindo na história. Né? E Cristo não atende um apelo da humanidade e vem. É Deus que, após o problema instalado, o pecado cometido, já providencia um Redentor. Em toda a história, a ideia é justamente Deus intervindo na história graciosamente para salvar. E isso se aplica também na salvação em caráter mais individual, tá? Personalista. Então vamos para Romanos, tá? E a segunda parte da resposta. A resposta diz que a fé vem do Espírito Santo. Como é que opera o Espírito Santo? Ele opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Como é que nós somos alcançados por esta fé? É interessante porque, ora, a fé é um dom de Deus, mas Deus ele ordenou os meios pelos quais a fé e o Espírito Santo vão operar na humanidade. E a pregação do Evangelho é o meio ordenado por Deus. Tá? Capítulo 10 de Romanos, versículo 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui nós temos, neste pequeno versículo, verdades totalmente necessárias, né, para a igreja daquela época e agora. De onde vem a fé? A pregação é apresentada aqui como um veículo, né? Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A pregação é este anúncio da palavra de Deus. Então a pregação é fundamental no que diz respeito à conversão, à salvação, o despertar a fé nos homens mortos. Tá? Então entenda isso. Muitos métodos evangelísticos têm sido desenvolvidos que almejam atrair as pessoas com dança, com eventos culturais, com N coisas que são utilizadas em N ferramentas, dramatizações, não é? Pantomimas e etc. Não que isso por si só seja um problema, mas se estas coisas não forem associadas com a pregação da palavra, nós estamos evangelizando errado. Cesta básica, não é? Ação social, corte de cabelo, muito bom, a igreja tem uma função social, mas se você está falando sobre conversão, não podemos retirar a pregação, a não ser que você tenha como objetivo somente engordar as pessoas, deixar bonitinho, cortar o cabelo e entregar a Satanás e mandar para o inferno. Tá? Se nós estamos falando de conversão, mesmo que nós usemos estes benefícios sociais, o cuidado, a manifestação do amor pelo nosso próximo, nós devemos vincular a isto a pregação do Evangelho. Se o objetivo é evangelístico, se o objetivo é que as pessoas se convertam, fazer o bem é importante, mas pregar é necessário. Falar a verdade escriturística. Não é apenas contar o seu testemunho que aconteceu na sua vida, não. Tá? A pregação pela palavra de Cristo. A pregação vem pela palavra de Cristo. Então é a Sagrada Escritura que deve ser pregada. E isso é mais importante ainda, haja vista a grande quantidade de pessoas que têm
evitado a pregação das Sagradas Escrituras, que leem o texto, mas ignoram completamente o contexto desta passagem, começam a contar experiências pessoais, dar testemunhos, comover as pessoas e esquecem de que a fé ela vem pela pregação da palavra de Cristo, não é pela minha palavra, pela minha habilidade, pela minha capacidade de fazer conhecido ou pela minha habilidade de convencer as pessoas, de mexer com os sentimentos das pessoas. Não. Se nós estamos falando de conversão, o meio designado pelo Senhor é a pregação da palavra. Tá? Isso precisa ser entendido pela igreja. Como você quer que alguém creia, pregue a palavra. Ore por esta pessoa, mas pregue a palavra. Não é? Há quem diga que o testemunho é a melhor pregação, que a gente prega com as nossas ações. É possível que as nossas ações elas fomentem uma ocasião para que nós preguemos de fato, mas nós não pregamos com ações. Nós pregamos com a palavra. Tá? É possível que as pessoas vejam o teu procedimento e glorifiquem a Deus. É possível que eles busquem conselhos e busquem a sabedoria da tua parte. É possível. Mas se você negar-lhes a palavra, dar-lhes o abraço, conceder-lhes a amizade, mas negar-lhe o evangelho, seu testemunho não salva. O que salva é a fé, que é o resultado do agir do Espírito Santo e Deus por meio da palavra. Tá? Então é imprescindível. Aí nós percebemos porque homens e mais homens arderam, queimados e foram ceifados e perseguidos, mas seguiram firmes no seu propósito de traduzir as Escrituras. Porque eles criam fielmente de que sem as Escrituras não havia salvação. Sem a pregação da palavra, sem que o povo tivesse acesso à palavra, não haveria conversão. É por isso que é importante este trabalho, não é? É porque nós cremos que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo, tá? Então, este é o meio ordenado, tá? O meio ordenado para que as pessoas se convertam, para que o Espírito Santo atue nos seus corações. É por meio da palavra. E eu preciso enfatizar a palavra fielmente pregada. Algumas pessoas vinculam o resultado da pregação ao pregador e também é um equívoco. É possível que pessoas ímpias falem a verdade do Senhor? É possível. O Senhor usou até uma jumenta, por que não usaria um ímpio para anunciar a sua vontade? É possível. A eficácia da pregação tem a ver com a vida de oração do pregador? Não necessariamente. A eficácia tem a ver com a fidelidade na pregação e com a soberania de Deus. Nós temos o pregador menos motivado, o sermão mais curto e mais violento. Não é? Ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Não havia desejo de salvação no coração de Jonas, mas o Senhor é soberano. E por estas poucas palavras, mas que ainda assim eram palavra de Deus, o Senhor dobrou os joelhos e converteu toda uma nação. Tá? Deus é soberano. Nós somos ordenados a ir e pregar o Evangelho. Os resultados, eles provêm do Senhor. Tá bom? Ainda, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25, está escrito: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Tá? A centralidade da palavra no que diz respeito à conversão, à salvação. O meio pelo qual as pessoas chegam à fé é a pregação da palavra. É por isso que nós cristãos precisamos prezar por um púlpito saudável, precisamos investir nos nossos pastores, precisamos, inclusive, escolhermos o lugar onde congregar, tendo este como principal
fundamento. A palavra de Cristo é pregada com fidelidade. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do grupo tal, lá não tem jovens, isso, aquilo, outro, N motivos que as pessoas usam. Mas a grande questão é pregada a palavra da verdade? Se sim, é o melhor lugar para se estar. Tá? É o melhor lugar para se estar. As outras coisas, elas são ordenadas a partir da pregação das Sagradas Escrituras. Tudo se reorganiza quando o povo começa a ouvir e ser edificado pela palavra. As coisas precisam ser construídas em torno da palavra e não construirmos um castelo belo, atraente, mas vazio por dentro, onde a verdade não está presente e onde não há salvação. Tá? Entendamos a prioridade, a primazia da palavra na vida da igreja. Tá? A palavra é o veículo, é o instrumento de Deus para que nós sejamos alcançados pelo seu Espírito e tenhamos fé. Mas para a manutenção dessa fé, quais são os outros meios, além da palavra, que nos são designados pelo Senhor na sua palavra? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, a palavra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba, o primeiro sacramento, a resposta da pergunta 65 inclui os sacramentos, batismo e santa ceia. O batismo é ordenado, tá? Devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos aqueles, né, que são feitos discípulos. Então faz parte da vida da igreja o batismo. Tá? É um dos meios de graça, é uma declaração externa de um fato interno, não produz por si só benefício, mas é ordenado e traz benefício para aquele que o faz e obedece com fidelidade. Tá? O batismo é um dos sacramentos e o outro é a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Inclusive nós teremos ceia neste próximo domingo, no dia 1º de novembro, tá bom? Nós vamos nos beneficiar deste meio de graça, deste sacramento. Versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 10 diz: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Não é? Nós temos também este sacramento. A igreja cristã possui estes dois sacramentos. O batismo, que vem e substitui a circuncisão, não é? E a ceia, que vem e substitui a festa da Páscoa. E estes sacramentos, eles são meios de graça, né, onde a igreja é beneficiada pela fiel observância destes sacramentos que são ordenados por aquele que é o cabeça da igreja, Cristo Jesus, certo? Então, meus queridos, a pregação da palavra é o meio pelo qual a fé ela é comunicada, né? O Espírito Santo age por meio da palavra, e a forma que nós temos também de ter a manutenção desta fé, alimento espiritual, além da palavra, são os sacramentos, tá? Batismo, ceia, comunhão dos santos, não é? São benefícios que são outorgados àqueles que nasceram de novo, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe. Nosso tempo já estourou aí, já deu tempo, tá? Eu falo isso com frequência porque o meu objetivo é de não passar dos 20 minutos, para que seja uma meditação breve, né, que a gente não fale sobre tantos assuntos que fique difícil depois de harmonizar e de guardar com eficácia, tá? Fico feliz que os irmãos tenham participado. Sei que não são muitos, nem todos, mas aqueles aos quais o Senhor tocou o coração certamente estão sendo beneficiados. Um forte abraço a todos, que o Senhor vos abençoe.